Olá, pessoal. Vamos continuar com a nossa leitura. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 1. Nesse capítulo 1 vai ser feito em duas partes para não ficar tão extenso a leitura, ok? O capítulo 1, cujo título é Uma Vida Saudável. Vamos começar revendo o princípio. O problema com a humanidade é o sangue contaminado. Há milhares de anos, desde a queda de Adão e Eva no jardim do Éden, o sangue do homem está contaminado pelo pecado. A doença acometeu o ser humano e entrou no mundo por causa do pecado. Por outro lado, a saúde divina e a integridade espiritual vêm pelo sangue de Jesus. A saúde divina é o direito inato de todo filho de Deus nascido de novo. É o benefício decorrente de estar em comunhão com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Subtítulo: 3 graus de saúde divina. John G. Lake nos ensina que existem 3 graus ou níveis de saúde divina. O primeiro é o da cura divina. É quando você está doente e por meio da oração e fé é curado. O segundo é o da saúde divina. Isso significa que você não precisa ser curado porque você não fica doente. Simplesmente caminha continuamente em saúde divina. Isso é melhor do que precisar constantemente de cura. Quero deixar bem claro que não se deve desprezar uma pessoa com problemas físicos, sendo membros do corpo de Cristo. Nossa função é ajudar-nos uns aos outros, chorar com os que choram e alegrar-se-nos com quem se alegram. Romanos 12, verso 15. Lembre-se de que, quando um sofre, todos nós sofremos com ele. 1 Coríntios capítulo 12, verso 26. Da mesma maneira, você não deve jamais se sentir condenado se perceber que tem uma necessidade de ser curado. Ninguém começa a vida natural como uma pessoa madura. Tampouco inicia a vida espiritual como um cristão espiritualmente maduro. Efésios 4, verso 13. Conceda a você mesmo um tempo para crer na fé. Com isso explicado, o terceiro grau de saúde divina, de acordo com o ensino que eu ouvi, é o que John G. Lake chama de vida divina. Há um lugar em Cristo onde podemos entrar na verdadeira vida divina. Essa vida é Jesus vivendo sua vida por intermédio de um Filho de Deus desimpedido. Podemos andar da mesma maneira que Jesus andou quando estava na terra, curando os doentes e ressuscitando os mortos. Na verdade, temos essa ordenança na Bíblia, Mateus capítulo 10, verso 8 e Marcos 16, verso 17 e 18. A vida divina deveria ser o nosso maior alvo. O maior e melhor alvo do Senhor para nós é andarmos 100% do tempo na vida, no amor e no poder de Deus. No início do meu caminhar com Deus, deparei-me com uma passagem da Escritura que se tornou muito preciosa para mim. Ezequiel, capítulo 16, do verso 4 ao 6. E quanto ao teu nascimento, no dia em que nascestes, não te foi cortado o umbigo, nem fostes lavada com água para a tua purificação, nem tampouco fostes esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se compadeceu de ti olho algum para te fazer alguma destas coisas, compadecido de ti. Antes, fostes lançado em pleno campo pelo nojo da tua alma, no dia em que tu nascestes. E passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue e disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive sim. Disse-te, ainda que estás no teu sangue, vive. Estes versículos descrevem minha experiência pessoal com o Senhor e se aplicam a todos os cristãos em todos os lugares. É um retrato de Deus e de Israel, sendo este tipo um tipo ou símbolo da igreja de Jesus Cristo. Deus disse ao seu servo, e passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue, e disse-te, vive. Verso 6. Israel era como uma criança indesejada e abandonada, largada para prover sua própria subsistência, coberta de sujeira, indefesa, sangrando até a morte. Mas Deus, passando por ela, viu-a manchada em seu próprio sangue e lhe disse, vive.
Esta é uma passagem poderosamente relacionada com o sangue. Eu a tenho utilizado várias vezes para ministrar cura às pessoas com vários distúrbios sanguíneos. Eu também a usei para estancar hemorragias. É uma verdade espiritual poderosa que se cumpre para aqueles que a compreendem. Certa vez, em uma igreja no Tennessee, uma jovem talentosa se aproximou para pedir oração. Antes dela dizer-me qual era o seu problema, eu disse pelo Espírito Santo: você pode não saber, mas você tem um distúrbio sanguíneo. Infelizmente, o rosto bonito jovem salmista estava severamente marcado por uma acne aguda. Eu declarei Ezequiel 16, verso 6 para ela. No ano seguinte, eu voltei à sua igreja. Ela tinha pedido permissão ao pastor para cantar uma canção especial e dar seu testemunho. Seu rosto parecia brilhar intensamente enquanto ela louvava a Deus. Ela disse: no ano passado, o irmão Larry me falou que eu tinha um distúrbio sanguíneo. Eu já tinha passado por vários dermatologistas e feito todo tipo de tratamento, mas nada adiantava. Ninguém jamais diagnosticou corretamente meu problema como um distúrbio sanguíneo. Desde que o reverendo Larry ministrou para mim, a acne desapareceu completamente e até as cicatrizes estão sumindo. Em outra ocasião, um jovem que estava visitando nossa congregação chegou um pouco antes do início do culto de domingo. Quando ele estava chegando perto do altar, repentinamente teve um violento ataque epilético. Conforme o rapaz caiu, escorregou e sua cabeça bateu no chão, o que provocou um corte em seu couro cabeludo. Ele ficou ali caído, impotente, tendo convulsões e sangrando no salão da igreja. As pessoas que estavam perto dele ficaram atordoadas e incapazes de ajudá-lo. No entanto, um dos membros da igreja que passava naquele momento e conhecia a passagem de Ezequiel 16, verso 6, disse, com uma voz firme: e passando eu por ti, vi-te manchada do teu sangue, e disse-lhe: ainda que estás no teu sangue, vive. O sangramento parou instantaneamente. Aqueles que estavam perto ficaram impressionados com aquela demonstração do poder de cura de Deus. Eles testemunharam a eficácia de Ezequiel 16, verso 6. Certa vez, eu estava pregando para uma multidão em Oklahoma. Uma jovem senhora levantou-se de repente na congregação, apertou com força seu nariz e correu para fora do salão. O nariz estava sangrando. Levantei meus olhos, compreendi a situação e, sem vacilar, declarei Ezequiel 16, verso 6. Ela continuou caminhando em direção ao banheiro e eu continuei pregando sem explicar o que tinha acabado de acontecer. As pessoas no culto devem ter pensado que eu tinha apenas citado aquele versículo inesperadamente. Na verdade, eu havia direcionado minhas palavras para aquela senhora com o nariz sangrando. No final do culto, ela veio até mim e disse: irmão Hungers, sofro de hemorragia nasal com muita frequência. Em geral, é uma provação, porque tenho muita dificuldade em contê-la. Hoje à noite, quando senti que o sangramento ia começar, apertei meu nariz e saí rapidamente do salão. Não queria chamar a atenção, no entanto, quando estava saindo do salão, eu o ouvi declarar uma passagem da Escritura. No início, não percebi que o Senhor estava declarando para mim. Uma de minhas amigas me disse depois que de declarar o versículo, o Senhor apontou o seu dedo para mim. Foi extraordinário, pois quando eu estava chegando perto do banheiro, percebi que meu nariz tinha parado de sangrar. Eu respondi: sim, eu sei. Eu sei que Ezequiel 16, verso 6 se cumpre todas as vezes se você crer. Subtítulo: a cura na expiação. Na primeira epístola de Pedro, lemos o seguinte acerca de Jesus: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarado. 1 Pedro capítulo 2, verso 24.
Exatamente no mesmo versículo, vemos que Jesus morreu por nossos pecados e por nossas enfermidades físicas. A cura está na expiação. A nossa salvação é uma salvação total do espírito, da alma e do corpo. Pedro se baseou em Isaías 53, verso 5, que você já deve ter decorado. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Agradeça a Deus pelas feridas que Jesus sofreu. Foi por suas feridas ou dilacerações que ele comprou e pagou por nossa cura. Ele assegurou nosso direito de ter saúde divina e de entrar, enfim, na vida eterna. Os estudiosos da Bíblia dizem que Jesus foi açoitado com um chicote feito de tiras de couro e pedaços cortantes de ossos ou chumbo, que tornaram as tiras mais pesadas e rasgavam a carne. Esse era o tipo de açoite que os romanos usavam no tempo de Jesus. De acordo com W. E. Vine, o método judeu de açoitar era composto por 13 chicotadas no peito e 13 chicotadas em cada ombro. Jesus foi chicoteado 39 vezes com um chicote triplamente trançado, o qual continha pedaços de ossos e metal entrelaçados neles. Tudo isso somado corresponde a aproximadamente 117 cruéis dilacerações no tórax e ombro de Jesus. Eu já ouvi pessoas especularem que foram talvez 350 chicotadas. Não posso conferir esse número, mas sei que Jesus foi ferido pela cura total de todo tipo de enfermidade. Salmo 103, verso 3. Hoje os médicos ainda estão descobrindo novas doenças. AIDS, doença do legionário, gripe suína, síndrome do choque tóxico, pneumonia asiática, para citar algumas. Porém, eu creio inequivocadamente que Jesus suportou os açoites em seu corpo por todas as enfermidades, novas ou velhas, conhecidas ou não. Uma coisa é acreditar que algo funciona, outra é entender por que funciona. Nós, cristãos, somos instruídos a ter sempre uma resposta quando nos perguntam a respeito da nossa fé. 1 Pedro, capítulo 3, verso 15. Alguns simplesmente acreditam nas coisas porque é assim que se crê em sua igreja ou em uma tradição familiar. Isso não é o suficiente. Devemos ter uma base bíblica para tudo o que acreditamos. Conta-se a história de um jovem marido qual notou que a esposa cortava as pontas do pernil antes de assá-lo. Quando ele lhe perguntou o motivo, a resposta da mulher foi: "É assim que minha mãe sempre assa um pernil. Ela sempre corta as pontas." "É mesmo?" respondeu o marido curioso. "E por que sua mãe corta as pontas do pernil?" "Bem, eu não sei", disse ela. "Vou ligar para ela e perguntar." "Oi, mãe, estou preparando um pernil e gostaria de saber por que você sempre corta as pontas do pernil." Ah, a mãe respondeu. "É porque sua avó sempre fez desse modo e eu aprendi a cozinhar com ela." A jovem esposa decidiu ligar para a avó e descobriu o motivo pela qual ela sempre cortava as pontas do pernil. Sua avó esclareceu o mistério. "Bem, quando eu era moça, eu tinha uma assadeira muito pequena. Não dava para colocar o pernil inteiro dentro dela. Então, eu sempre cortava as pontas." Essa história engraçada ilustra como podem ter início tradições religiosas, as quais então tomam um ar de autoridade. Jesus disse que elas anulam o poder de Deus, a autoridade da palavra de Deus, Marcos 7, verso 13, na versão amplificada. Nós, cristãos, citamos com frequência 1 Pedro capítulo 2, verso 24. "Pelas feridas de Cristo fomos sarados", como nossa confissão pessoal de cura. Por suas feridas eu sou curado. Meditamos nisso. Se fomos sarados, então estamos sarados. E se estamos sarados, então não estamos mais doentes. Simplesmente não vamos ceder aos sintomas. Devemos escolher crer na Bíblia, acima de nossos sentimentos, e dar prioridade à palavra de Deus. Por suas feridas
fomos sarados. Se você precisa de cura, tome posse da promessa e receba seu milagre. Tome a decisão irrevogável de que vai andar em saúde divina. Se a doença aproximar-se de sua casa, encontrará uma placa dizendo: não há vaga. Como cristão, você não foi cheio da presença de Deus e sua palavra. Continue a encher em seu espírito mais e mais a palavra do Senhor e, inevitavelmente, você andará em vida divina. Isso é fé. E fé agrada a Deus. Ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.